Obrigado, bom dia a todos. Eu já gostei hoje que eu vou ter um brinquedinho aqui, que eu acho que eu vou brincar um pouco mais, gente. Esse é o primeiro laser, eu sou daltônico, é o primeiro laser que eu consigo ver em uma apresentação. Então, se eu usar ele um pouco a mais, é porque eu estou gostando do brinquedinho aqui, tá? Bom, brincadeiras à parte, hoje eu vou falar sobre os avanços tecnológicos na avaliação de pavimento rígido. É um tema difícil para poder falar em 30 minutos, mas eu tentei compilar aqui a nossa experiência nos últimos anos. E algum material eu vou deixar aqui para referência, vou passar um pouco mais rápido, mas a ideia é abordar um pouquinho do todo aqui. Para a gente poder fazer qualquer tipo de gestão de pavimento, a gente precisa de informações confiáveis e atuais da malha em questão. Seja ela para fazer uma análise de gestão, seja para fazer um monitoramento ou para um projeto. Então, a gente precisa de informações como histórico de obras, tráfego em operação e as condições atuais dos pavimentos que estão sendo avaliados, sejam eles flexíveis, sejam eles de pavimento rígido. Aqui a gente tem basicamente os ensaios que são utilizados para fazer essa gestão. A gente tem aí desde ensaios funcionais ao lado esquerdo, até os ensaios estruturais. A grande maioria deles hoje são ensaios não destrutivos, então a gente consegue medir as condições do pavimento sem causar nenhum dano a ele. E tem também, né, as sondagens que a gente acaba tendo que fazer ali, né, um dano local no pavimento. Basicamente, para avaliar pavimento rígido, a gente pode separar em duas etapas: a parte funcional, onde a gente avalia irregularidade longitudinal do pavimento. A gente tem a análise do ICP pela norma do DENIT, que é uma avaliação objetiva para ver as condições de superfície. E a parte estrutural, a gente consegue determinar estratigrafia, condição deflectométrica, a avaliação da transferência de carga das placas pelo LTE, e o parâmetro área para ver a distribuição de cargas. Os métodos tradicionais já não são, né, mais os mesmos, né? A engenharia de pavimentos ela vem evoluindo nos últimos anos. Basicamente, a gente está passando de avaliações pontuais, com muitos técnicos em campo, para avaliações contínuas, onde a gente tem uma maior segurança e a gente consegue fazer essa avaliação, trazer toda essa parte de avaliação para o escritório, né? No modelo tradicional, normalmente a gente tem ensaios pontuais, na grande maioria por amostra, então a gente não consegue ter uma cobertura da malha como um todo. A gente normalmente tem interdição de faixa, então a gente com isso tem uma maior exposição tanto dos técnicos quanto dos nossos operadores. E o processo ele é mais lento e mais custoso. Então, para fazer uma avaliação de uma rede maior, você acaba tendo que ficar muito mais tempo exposto na sua malha. As abordagens mais atuais, a gente tem levantamentos contínuos, então são equipamentos que a gente consegue fazer varredura dos defeitos. A gente tem uma cobertura completa do ativo que está sendo avaliado. E, com isso, a gente consegue uma maior segurança operacional e mais dados para decisões mais assertivas, né? Tanto que a gente está aí, né, com bastante avanço nessa parte aí de Big Data, né? A gente tem coletado muita informação, às vezes muitos gigas, né, de informação por quilômetro, e com isso a gente está tendo que ter um avanço muito maior nessa parte para ser mais assertivo e tomar decisões corretas. Na parte de condição de superfície, então, basicamente, o que se fazia antes era o ICP, era um cadastro de defeitos, a gente tem uma série de defeitos elencados aqui, né? Era feita uma inspeção visual em campo. Com isso, a gente conseguia saber, pela natureza do defeito, a densidade do defeito, a severidade do defeito, alto, médio e baixo. Você, a partir disso, define os valores dedutíveis que tem na norma e calcula um índice de condição do pavimento. Então, um índice global, a depender, né, dos tipos de defeitos na superfície, e isso você dava uma nota, uma escala de 0 a 100, onde 100 era um pavimento perfeito e 0 um pavimento em ruína.
Só que essa avaliação era feita, às vezes, do carro, às vezes por inspeções a pé, com trenas. Então, era uma metodologia muito mais arcaica, né, e que hoje a gente consegue substituir por equipamentos aí, né, em avaliação em condição de tráfego. As interferências desse tipo de metodologia, tanto no tráfego quanto nos pedestres, dependendo do ativo que você estava avaliando. A luminosidade, né, dependendo se você faz avaliação de dia ou no final da tarde, às vezes você consegue enxergar um tipo de defeito ou não. E o clima. Os riscos, obviamente, risco de acidente, problema de segurança e discrepância dos resultados. A gente colocar 5, 6 técnicos para fazer a avaliação de um mesmo pavimento, muitas vezes você tinha 5, 6 resultados diferentes. Então, uma alternativa que já vem sendo utilizada aí há mais de 10 anos, apesar de a gente estar falando de técnicas modernas, é uma alternativa que vem sendo bastante utilizada, cada vez mais, é o PavScan, que é um veículo, ele é dotado de tecnologia LCMS, a gente tem 2 lasers atrás de uma van, e esses lasers você consegue escanear toda a largura de faixa, e a partir desse escaneamento você consegue definir a maioria dos defeitos que estão previstos na norma. Aqui é só um exemplo das imagens. A gente tem imagem de laser e a gente tem as fotos que são retiradas do equipamento. Então, a partir dessas 2 fotos, tanto do laser quanto da imagem, a gente gera um perfil 3D e com ele você processa as informações e consegue tirar os diversos defeitos. Aqui está um exemplo de digitalização, no caso aqui está um pavimento flexível, mas o processo é o mesmo. Então, a gente faz essa digitalização. Existe uma tecnologia de inteligência artificial que ela vem sendo desenvolvido pelo fabricante, né, nos últimos 10 anos, ela vem sendo aperfeiçoada ano a ano, e, com isso, você tem um pré-processamento das informações. A gente, na Roadrunner, depois desse pré-processamento, a gente avalia todas as fotos. Então, apesar da gente já ter um nível de assertividade, né, na solução automática do equipamento, a gente também faz uma validação com técnicos para garantir a qualidade da informação. Em termos de pavimento rígido, uma das possibilidades, alguns dos defeitos, no passado, a gente acabava fazendo uma avaliação muito mais subjetiva. Com esses equipamentos a laser, a gente consegue dar soluções mais objetivas. Então, no caso aqui, alçamento e escalonamento entre placas, a gente consegue, com o laser, determinar no milímetro quanto que está tendo desse tipo de defeito, e aí, com isso, a gente consegue uma consistência maior nas nossas avaliações. Então, basicamente, com o PavScan, a gente consegue, para pavimento rígido, fazer a avaliação do IRI e a condição de superfície através do ICP, ou até mesmo do PCI, que é o equivalente aí, né, que é utilizado aí no mundo afora. Agora, em termos de avaliação estratigráfica, a gente, normalmente, para conhecer o perfil de um pavimento, a gente tinha que fazer uma sondagem. Muitas vezes, na rodovia em si, hoje em dia a gente já faz no acostamento, ali na interface entre a faixa e o acostamento, mas normalmente tinha que fazer uma cava, você acaba gerando um defeito no pavimento, né, por mais que você recomponha ele bonitinho, ali vira um problema eterno, né? Você fez uma cava ali de 1 metro por 1 metro, você vai ter um problema recorrente. Quem fez janela aqui sabe que a gente sempre, quando volta na via, ela está lá, você consegue saber certinho onde você acabou fazendo. E, normalmente, esse tipo de ensaio é feito para avaliar as condições in situ e obter a amostra dos materiais. Há alguns anos, a gente já tem aí como alternativa o GPR, né? Ele foi utilizado bastante aí no começo dos anos 2000, ficou um tempo aí de stand-by e ele tem voltado à tona aí nos últimos anos. Basicamente, é uma antena que ela é acoplada a um carro, a um veículo, e você emite ondas eletromagnéticas no pavimento e a antena vai pegando também
os picos de voltagem que são recebidos a cada vez que você tem uma mudança de material, e o seu formato você consegue definir as interfaces. A partir disso, você consegue fazer um radargrama, né? Basicamente, você precisa de um geofísico para poder interpretar, né, todas esses radargramas. Aqui a gente tem um exemplo de uma identificação da profundidade de algumas camadas. Esse exemplo foi feito no contorno de Betim. Então, a gente consegue ver aqui, inclusive, né, algumas questões quando a base, né, de um pavimento ela tem ali uma variação muito grande. Agora, uma outra análise que vem sendo utilizada nos últimos anos, o GPR, no começo, o pessoal focava muito na análise de identificação de camadas. Eu quero saber quantos centímetros tem minha base, quanto tem minha subbase, qual que é a constituição do pavimento. Hoje em dia, a gente está usando ele de uma forma um pouco mais atualizada. A gente consegue, a partir do GPR, identificar áreas com vazios e umidade. Então, aqui, quanto mais roxo, rosa, maior a presença de umidade. Então, a gente tem aqui, a gente pode ver concentração de umidade, e aí a gente consegue definir zonas críticas onde você pode ter problema de drenagem no pavimento e poder fazer soluções mais assertivas. Esse aqui é um trabalho que a Roadrunner fez, em conjunto com a Artéries, no contorno de Betim, utilizando os métodos tradicionais para avaliação funcional e estrutural do pavimento, e a gente usou o GPR também, porque lá eles tinham um problema. Na verdade, a deflexão lá é baixíssima, era da ordem de 15 centésimos de milímetro. As soluções, basicamente, eram funcionais, só que elas duravam 2, 3 meses. A cada 2, 3 meses, eles tinham que voltar lá e fazer fresagem e recomposição. Nesse estudo, a gente tentou propor um índice que levava em consideração não só a condição estrutural e funcional, mas também a condição de umidade e vazios do GPR. E aqui são alguns exemplos de locais onde a gente não tinha problema estrutural, tinha um problema funcional grave. A solução, a princípio, era fresagem e recomposição. Quando a gente utilizou esse índice que foi proposto, havia uma possibilidade de problema na base. A gente abriu 2 cavas para poder validar o processo, e essa era a condição da base quando a gente fez essa validação. Então, com o GPR, obviamente, isso aqui foi um projeto numa escala pequena, fizemos só algumas validações, né, um processo que precisa ser aprimorado, mas pelas validações a gente consegue ver que o GPR nos auxiliou a identificar um problema que com os métodos tradicionais a gente não conseguiria. E a gente também, além da condição da base, a gente também viu excesso de umidade nas camadas inferiores. Isso a gente já conseguiria ver pela bacia deflectométrica, já tinha alguns indícios de acúmulo de água, mas com o GPR também a gente viu que tinha bastante água, e quando a gente abriu valas lá, a gente praticamente achou um rio. Em termos de avaliação estrutural de pavimento rígido, basicamente a gente pode avaliar a deflectometria, que é a deflexão máxima do pavimento, ou a bacia deflectométrica, o parâmetro área, para poder verificar a distribuição das cargas ao longo da placa, que ele é determinado a partir das deflexões a 300, 600 e 900 milímetros da aplicação da carga, e o LTE, que é o fator de transferência de cargas, que avalia a eficiência das juntas das placas contíguas. Aqui é um exemplo do equipamento, acho que o FWD todo mundo aqui já conhece. Basicamente, ele mede a deflexão sobre a carga de roda padrão. Ele é um método pontual e demorado, né? A cada tantos minutos, a gente tem que parar na rodovia, o equipamento tem que descer todos os geofones, aplicar a carga, você sobe os geofones e depois você continua. Então, tem a necessidade de avaliação por amostragem, a gente não consegue fazer a varredura, e ele requer interdição parcial ou total da via. Normalmente, a gente trabalha
com esse comboio aqui, um FWD na frente e 2 veículos batedores atrás, mas mesmo assim a gente ainda tem bastante incidente na via quando a gente faz a avaliação. E com FWD a gente consegue também fazer a avaliação das juntas. Então aqui é só um esquemático, a gente aplica a carga em uma placa, mede a deflexão na placa carregada e na placa não carregada, e a partir dessas deflexões a gente consegue avaliar se tem transferências de carga ou não e qual a eficiência dessa junta. Em termos de inovações na avaliação de pavimentos, a gente tem como solução o Falcor, que é o equipamento multifuncional. Ele traz aqui não só a medição de deflexão contínua, mas a gente consegue também acoplar diversos outros equipamentos ao veículo. Então, a gente consegue, numa mesma passada, avaliar a deflexão, a estratigrafia com o GPR. A gente tem 2 câmeras, uma frontal e uma traseira, e a gente também tem o LCMS, como do Paviscan. Então, a gente consegue, numa só passada, fazer a avaliação quase que completa do seu pavimento. Aqui é só um resumo de todas as tecnologias e a evolução delas. Então, basicamente, hoje, com o Falcor, a gente consegue medir a condição estrutural, a condição de superfície, a condição de conforto e parte da condição de segurança do pavimento. O único parâmetro que a gente não consegue medir ainda é a questão do coeficiente de atrito, que a gente ainda precisa do grip tester. Como a gente tem que espargir água sobre o pavimento, isso acaba impossibilitando no momento da gente fazer isso numa passada só. Então, o funcionamento do equipamento, o Falcor, ele é um TSDD, que é um Traffic Speed Deflectometer Device. Ele é dotado de sensores laser Doppler para verificar o comportamento estrutural do pavimento com determinação da bacia de deflexão dinâmica em velocidade de tráfego, de uma forma contínua e sem contato. Então, a gente tem aqui um veículo com 10 toneladas no eixo traseiro, a gente tem sensores lasers espalhados aqui numa viga metálica, e com isso a gente consegue verificar a deflexão de referência a 3 metros da aplicação da carga e determinar a bacia de deflexão aqui ao longo da aplicação de carga. Aqui está um pouquinho mais do detalhe do emprego do laser Doppler. Então, basicamente, cada um daqueles 13 lasers, a gente aplica, a gente mede, né, a velocidade de deslocamento. Na verdade, a gente não está medindo a deflexão diretamente, mas a gente consegue medir a velocidade de deslocamento e, a partir dessa velocidade de deslocamento, a gente consegue fazer 2 integrais. Né, temos que voltar lá na parte de integral, aí, de cálculo 2, né, para poder determinar as nossas deflexões. Então, basicamente, com o Falcor, a gente tem a coleta de dados em velocidade de tráfego. Então, isso elimina a necessidade de desvio de tráfego, sem interferência com os usuários, né? Bom, não diria sem, né, mas minimamente, né, porque a gente tem um veículo deslocando pela via. O levantamento ele é até 15 vezes mais rápido do que o método tradicional. Os dados são contínuos, né? A gente tem a 90 km por hora, basicamente a gente consegue medir a deflexão a cada 1 polegada, mas a gente também consegue determinar a bacia de deflexão com esses 13 lasers, e aí a gente consegue fazer, né, uma análise de equivalência e entregar esses dados também no formato de FWD. Lá fora, o pessoal já está trabalhando diretamente com informação do TSDD, mas aqui no Brasil a gente ainda está começando, né? Tem 3, 4 anos de operação, então a gente ainda transforma a informação para deflexão do FWD para fazer nossas análises. Aqui um exemplo de validação que a gente faz no nosso controle de qualidade. Então, para cada levantamento que a gente faz, além das calibrações indicadas pelos fabricantes e para boa prática, a gente também faz uma validação teórica. É um modelo desenvolvido nos Estados Unidos, que ele basicamente simula diversas bacias de slope, e com isso a gente
quando faz o levantamento, a gente compara o levantamento teórico com o real. E aí, com isso, a gente consegue saber, esse dado que a gente mediu, ele é plausível, ele é factível? Então, a gente comparando com esse banco de dados extenso, a gente tem uma garantia que esse dado que a gente coletou não é um ruído, ele é possível de ser um dado real. A gente faz isso para todos os levantamentos, faz uma análise ainda por amostragem, mas estamos desenvolvendo um modelo para 100% dos nossos dados terem essa validação. Vou passar rapidamente por alguns estudos mais teóricos. Quando a gente trouxe o Falcor, esse veículo ele foi muito desenvolvido, ele está sendo estudado há muitos anos lá nos Estados Unidos, enfim, lá fora. Tem muita pesquisa, ele passou por diversas transformações, várias tecnologias ao longo dos anos, mas a gente, quando trouxe o equipamento, a gente queria ter segurança que ele ia funcionar bem aqui na nossa malha, nas nossas condições. Então, a gente acabou fazendo alguns testes que já haviam sido feitos lá fora. A ideia não era inventar a roda, mas era ter segurança que a gente está proporcionando uma informação adequada para os nossos clientes. Então, aqui a gente tem comparação das bacias deflectométricas com o FWD e com o Falcor. Fizemos análise de repetibilidade de acordo com a norma do DENIT, onde é necessário ter aí, no mínimo um R² de 0,95. Isso a gente faz toda vez que a gente vai a campo, no mínimo 1 ou 2 vezes por mês, a gente tem esse teste de repetibilidade num trecho que a gente acompanha. A gente fez diversos estudos de correlação com dados de FWD e com dados de Falcor. A gente tenta sempre fazer um FWD na mesma época que o Falcor para poder fazer uma correlação. Nem sempre é possível, por diversos fatores, mas a gente sempre, quando faz na mesma época, a gente tem correlações bastante aderentes entre os dois equipamentos. Aqui é só um exemplo de correlações, aqui mais de 30 estudos que a gente já realizou ao longo desses últimos 3 ou 4 anos. E o que a gente consegue ver aqui é a linha de igualdade entre os equipamentos. A gente tem bastante aderência, obviamente, deflexões mais altas a gente começa a ter uma dispersão um pouco maior, mas a gente tem uma aderência muito boa entre os equipamentos. Aqui uma validação que a gente tem feito nos últimos 2 anos, na Virginia Tech Transportation Institute, o VTTI. Eles, na verdade, eles estão usando alguns lasers estacionários, então eles pegam 3 lasers, colocam eles numa seção teste, miram o laser no pavimento e a gente tem que ir lá e acertar o pontinho, mais ou menos do tamanho desse pontinho do laser aqui, a gente tem que passar com esse trombolho e acertar na vírgula para saber se está medindo a mesma velocidade de deslocamento. É o 2º ano, a gente precisou fazer isso lá nos Estados Unidos para poder ser validado para trabalhar lá. A gente tem um veículo nos Estados Unidos já há um pouco mais de 1 ano. E aqui eu trouxe só um resultado como exemplo. Isso aqui foi na validação do ano passado. Aqui em cima são as informações do laser estacionário, que é considerado a referência, E quando a gente passa com o veículo, a gente faz a comparação. Tem um processo aí para a gente poder comparar e saber exatamente quando o veículo passou e a gente casar essas medidas. Mas, basicamente, quando a gente compara, a gente pode ver que as medições são muito próximas uma da outra. E, com isso, a gente conseguiu validar o equipamento. Fizemos recentemente, acho que mês passado, essa mesma validação, mas ainda não temos o resultado, mas a expectativa é de resultados parecidos. Aqui é só um resumo de alguns estudos. Então, além de estar trabalhando aí, no Brasil afora, a gente também faz pesquisa. E isso a gente faz pesquisa por conta própria, porque a gente quer ter essa garantia, a gente quer estudar o equipamento e a gente está testando todas as possibilidades aí, de ter essa informação de método contínuo, possíveis fatores que afetam as deflexões. Então, a gente fez diversos estudos, congressos nacionais, congressos internacionais.
E aí, por fim, vou falar um pouquinho das aplicações específicas em pavimento rígido. A gente fez uma avaliação aqui na PRC 280. A ideia foi avaliar o pavimento rígido e comparar, né, com o método tradicional. Então, basicamente, acho que o que mais salta aos olhos, né, a agilidade na coleta de dados. O que a gente faria em 45 dias com FWD, a gente consegue fazer em 3 horas com o Falcor. Então, a gente tem, em 3 horas, toda a sua rodovia mapeada, né, aqui no caso a PRC 280, enquanto a alternativa seria em 45 dias. Então, isso aí traz possibilidades infinitas aqui para a gente tratar a informação, ter mais informação, trabalhar, né, ser mais assertivo. Eu acho que isso é o grande potencial aqui da ferramenta. E, obviamente, a gente tem recorrência e qualidade da informação, a gente já viu isso, né, nos testes de repetibilidade, sem interferência com o tráfego, então minimizando acidentes. A gente tem um estudo interno sobre acidentes que a gente conseguiu reduzir pela metade os acidentes que a gente tinha com esse tipo de avaliação. E a possibilidade de análises mais objetivas dos parâmetros. Aqui é um estudo de caso que a gente fez em São Paulo. A gente comparou o FWD e o Falcor para poder avaliar o LTE, placa a placa. Então, o Falcor, a gente fez a análise contínua. Com o FWD, a gente teve que fazer de 100 em 100 metros pelo prazo. É uma rodovia que ela teve que ser fechada especificamente para esse estudo. E a ideia foi identificar locais com deficiência de transferência de carga. A gente fez uma simplificação, né, aqui o lado um pouco prático, né, lá fora, na parte teórica, como a gente tem essa descontinuidade nas placas, né, nas juntas, teoricamente a gente não poderia fazer a análise de junta de LTE usando a bacia do Falcor, só que a gente, mesmo assim, quis comparar. Apesar da parte teórica ter uma limitação, falamos, vamos ser práticos, vamos ver o que acontece. Então, a gente calculou o LTE com o Falcor, calculou o LTE com o FWD, tiramos a média do Falcor ali dos 10 metros, dos 5 metros mais próximos e fizemos um comparativo. Então, aqui estão os LTEs, 100% é transferência completa de carga, e aí a gente tem as regiões com baixa transferência. Comparando tanto o LTE calculado pelo FWD, quanto o LTE calculado pelo Falcor. Então, a gente consegue ver uma aderência muito boa, é promissora a análise, apesar, né, de uma análise mais empírica, e aí a gente comparou também com a análise teórica, né? Então, a gente calculou, ao invés de analisar a deflexão, a gente analisa a velocidade vertical, e a gente consegue tirar o pico ali em cada junta. E aí, com isso, a gente tem também, quanto maior esse valor de VY, pior a transferência de carga. Então, o que a gente consegue ver aqui, onde a gente tem os nossos vales, né, no LTE, a gente tem os picos na metodologia teórica. Então, a gente tem uma convergência aí, né, dos resultados. Esse é um trabalho que a gente vai apresentar num congresso na Eslovênia esse ano. E é muito promissor, apesar aí das implicações teóricas. Uma outra possibilidade também de uso é a gente usar esse VY, né, para poder identificar defeitos. A gente tem aqui uma rodovia onde a gente fez a análise dos picos. Isso aqui já foi numa rodovia concessionada nos Estados Unidos. A gente consegue, através dos picos de VY, a gente consegue ver que há uma aderência muito grande com a ocorrência de defeitos em juntas. Então, isso aqui é só uma amostra. A gente pegou alguns picos, fomos lá na coordenada, e aí a gente conseguia identificar onde o valor era mais alto, tinha uma correlação praticamente direta com defeitos nas juntas. A ideia aqui é não só trabalhar de forma reativa, né, trabalhar com defeito, mas a gente tentar chegar num limite para a gente poder trabalhar preventivamente. Então, a ideia é a gente, um pouquinho antes de chegar no defeito, a gente conseguir ter esse limite
para a gente poder ir fazer lá uma solução, às vezes um pouco menos onerosa, e poder ser mais assertivo na manutenção dos pavimentos. E nesse mesmo estudo, a gente tem também a possibilidade, né, como a gente avalia 100% das placas, aqui é só um exemplo, a gente consegue fazer uma avaliação aqui, uma classificação, então a gente consegue distribuir a partir desses picos, a gente determinar o que é junta com transferência excelente, bom, regular, ruim e péssimo, e a gente consegue plotar isso e fazer uma gestão da sua malha. Então, esse aqui é só um exemplo, né, um trechinho pequeno que a gente fez um piloto. A gente consegue, com isso, ter, né, 100% da sua malha avaliada, e aí você consegue alocar os seus investimentos e fazer uma gestão aqui dos seus pavimentos rígidos. E, por fim, só um outro estudo que a gente fez, aqui já trazendo algumas tecnologias em conjunto. A gente usou o Falcor num estudo piloto, com o GPR, e a ideia aqui, a gente tinha um projeto de reabilitação, era um problema prático, em que boa parte dos pavimentos tinham uma placa de PCC embaixo deles, na base, era um pavimento composto, 8 centímetros de CBUQ sobre 24 de PCC, mas em vários locais foi feita a substituição dessa placa por uma base negra. E aí a ideia era mapear onde havia sido feita essa base negra ou não. Havia algumas informações disponíveis, mas nem todas. Então, a gente usou o Falcor para avaliar tanto a condição estrutural quanto a condição de estratigrafia com o GPR. E, a partir dessas duas informações, a gente fez uma rede neural para poder estimar se tinha uma base negra ali ou não. O GPR a gente utilizou, a gente conseguia, não sei se está tão claro aqui, mas a gente conseguia ver as juntas pelo GPR. Então, além das informações históricas, a gente usou essas imagens do GPR para treinar a rede neural. E aí, a partir dessas informações, a gente conseguiu fazer uma análise e a gente conseguiu uma acurácia aí de mais de 75% de acerto. Depois de rodar essas redes neurais, a gente conseguiu mapear, fizemos algumas sondagens, e nessas sondagens tivemos 75% de acerto na estimativa de se era base negra ou se era um pavimento de PCC na base. Então, era basicamente isso que eu queria compartilhar com vocês. Estou à disposição para quaisquer dúvidas aí depois.